Fala galera, beleza? Boa tarde, mais um podcast, eu ia falar papo de arquibancada, tá no costume diário do papo de arquibancada, mais um podcast aqui, número de 42, um número bom para quem começou lá no comecinho. Vou fazer um ano já, Gatita, de arquibancada, cara. Parabéns um ano pelo de programa. Arquibancada, falta um pouco mais de um mês aí para completar um ano de arquibancada digital, de podcast, então 42 é um número bom, vamos chegar aos 50 com novidades, tá? Fique esperto que a gente está planejando o episódio 50, uma coisa absurda que você nunca viu aqui no estado, irmão, tá? Então vai ter convites. A gente vai fornecer convites a pessoas especiais para poder participar disso aí. Tá subindo o nível, hein? E todo mundo que passou por aqui vai ter realmente aquela reprise de todo mundo que passou lá do primeiro. Você sabe quem foi o primeiro, vai, que teve aqui? Não me recordo agora. Não se recorda? De cabeça, Eu sei sim. quem é. Quem foi? Edinho. Não. Primeiro a gente nunca esquece, pô. Como esquecer? Sávio? O primeiro aqui do Arquibancada Digital, com o nome Arquibancada Dá Digital. dica. Que é Eu esqueci. Vamos tentar descobrir. Foi Leandro Bochecha com Joilson e Fabrício Carvalho. Que isso, Entendeu? pai. Caramba. Que moral, hein? Isso porque o tal de Rigoberto me ajudou muito, velho. Rigoberto, craque, Craque, cracaço, vou Rigoberto. levar um pessoal do Rio de Janeiro. Quem? Leandro Joilson. Eu faço de sacanagem Tá de comigo, brincadeira. vai. Então vou mudar o nome, vou mudar tudo. É. Entendeu? Eu fiz, comecei a partir dali. O Arquibancada Digital desse formato. Porque antes tinha um formato assim, só eu e a pessoa, que o Edinho participou, né? Que era o chamado Blackcast. E antes disso teve 4 episódios que tinha. Que foi a Babi do Kickboxing, que foi a primeira. Depois foi o Maguinho do Warzap. Depois foi o Rigoberto. E por último foi o Dieguinho do futevôlei. Conheço Dieguinho. Dieguinho. Gente boa demais e ajudou a gente demais também durante todo esse processo. Então, agora em junho, exatamente dia 26 de junho, já fazer 50 episódios. Isso aí. Né? E um ano de arquibancada digital. E a gente vai comemorar com você e o presente é seu. Tá? Você que está fazendo sempre com a gente aqui esse programa que está assim, fazendo a virada do futebol capixaba e está ajudando a virar junto esse futebol capixaba. E para falar em novidades do futebol capixaba, né, nós temos aqui o presidente do Gálatas, que é o novo clube aí do cenário do futebol capixaba, que você está vindo numa onda, vamos dizer assim, uma onda boa, né, Richard? Com certeza. Né? Você não está vindo naquela era, vamos dizer assim, amadora, né? Existe a parte amadora ainda do futebol capixaba, mas você está vindo numa era onde as pessoas que estão à frente de grandes clubes aqui do estado pensam grande, né? Pensam em botar o futebol capixaba no topo, e eu acho que você tem onde mirar dessa vez aqui do futebol capixaba. Eu acho que a ideia é essa, né? Você tem com quem se espelhar, pegar coisas boas dessa galera. Boa tarde, Vando Gatito. Já teve várias vezes com a gente aqui em outras situações, né? E agora como presidente do Gálatas. Satisfação ter você aqui, irmão. Boa tarde a todos aqui da bancada, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. A grande questão, André, eu sempre digo, quando a gente está nas nossas reuniões, ainda mais agora com esse projeto do Gálatas, o momento, o presente, somos nós que fazemos. Eu acredito que o futebol capixaba, nesse momento, como eu também acredito, que está vivendo um bom momento, ainda não é o seu melhor momento, muito por conta de quem chega ao futebol capixaba hoje, entende o futebol capixaba com dois vieses. O primeiro, profissionalismo. O segundo, como economia, como negócio. E quando você junta as duas coisas, isso tende a dar resultado, seja na vida pessoal, seja na vida profissional e também na vida empresarial. O Gálatas é um projeto, na verdade é uma extensão de um projeto que nós já perseguimos lá atrás. Nós começamos a pensar em ter um time de futebol dentro do estado do Espírito Santo no início do ano passado. Eu até tive a oportunidade em alguns momentos de conversar com o Richard. O objetivo é esse, é a gente chegar para somar em um ambiente que está propício ao crescimento. Mas eu sempre digo, hoje o futebol capixaba ele precisa ter internamente competitividade, para que a gente tenha condições de competir lá fora. Porque o futebol paulista, o futebol carioca, o futebol pernambucano, o futebol mineiro, ele é tão competitivo? Porque antes ele se tornou competitivo internamente. E isso parte muito de todos os players que estão dentro do futebol, sobretudo de uma visão micro do presidente, no caso da Federação Vieira. Aliás, aqui eu quero mandar um abraço, que desde o início
tem nos dado muito suporte nesse processo de construção do Gálatas, mas é importante a gente aumentar a competitividade. Seria importante, Richard, hoje dentro do estado do Espírito Santo, nós termos uma Série B com 4, 5 times fortíssimos para subir para a Série A. E na Série A ter times fortíssimos para seguir a frente. Por quê? Porque isso aumentando a competitividade aqui, quando a gente for jogar lá fora, a gente tem um padrão maior. É isso aí. Richard, do meu lado, para fazer o programa aqui, e Juninho também, são especialistas em futebol capixaba, né? Os caras que vivem internamente o futebol capixaba, então vão me ajudar a fazer, porque já tem pergunta aqui no chat, né, por causa de nome, é um nome diferente, né? A gente vai falar sobre torcida, que talvez seja uma coisa muito mais importante, sim, porque sem torcida um clube de futebol não vive, né? Talvez seja uma barreira muito grande para você atravessar nisso. Cara, e é uma brincadeira muito cara. Né? O futebol é uma brincadeira, cara. Eu não ouvi isso, não estou inventando isso, estou ouvindo de pessoas que trabalham com futebol. Estou falando de caras ricos, né, que falam assim, essa brincadeira é uma brincadeira muito cara. Aqui no futebol, o capixaba, quem falou pela primeira vez essa frase foi Antônio Perovano, diretor do Conselho Deliberativo do Vitória. Que futebol é um brinquedo cara, né? Dono, né? Vitória, né? Pois é. Quem falou comigo também foi o Vinícius Coelho, que é um cara extremamente rico, né, do Porto Vitória. Renato já falou também, não dessa forma, mas falou que é muito difícil, você tem que lidar. Você não lida só com os jogadores, né? Você lida com a família dos jogadores também, né? Você tem que dar todo um trabalho de poder de base ali para o jogador pensar só no jogo. Então a família tem que estar bem, tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem. Aí você tem que pensar na forma dele treinar, equipamentos, academia, e viagem, tudo isso. Cara, por que você está fazendo isso? Que doideira. André, Juninho e Richard e todos aqueles que nos acompanham. A grande questão é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. O que nessa vida não envolve esforço, cara? Sim. O futebol, ele é tão custoso como manter uma empresa como esta, como manter um bar, quem tem um bar está nos acompanhando. Tudo parte de um planejamento. Nós não encaramos o futebol como difícil, nós encaramos como um desafio, porque é difícil, viver é difícil. Você pode descer aqui, ser atropelado na esquina, você pode levar uma bala perdida. Então, assim, o que nós pensamos? Realmente, nós temos que ter um compromisso e nós temos que ter, acima de tudo, uma responsabilidade. Uma responsabilidade não só com os atletas, uma responsabilidade com aqueles os nossos patrocinadores, uma responsabilidade com as nossas famílias, uma responsabilidade com as famílias dos atletas, de todos envolvidos. Então nós temos que partir do pressuposto que se nós temos tanta responsabilidade, qual que é o princípio? O princípio é você ter um bom planejamento. É difícil? Claro, tem desafios, como tudo na vida tem desafios. Nós estamos passando por um momento, não consegue chegar ao topo da montanha quem não atravessa a montanha, cara. Você tem que subir. Então nós temos desafios, por isso que eu estou dizendo, nós estamos chegando de uma forma, dentro de todos os clubes hoje, assim, com o maior desafio, porque nós estamos formando, na verdade o Gálatas hoje, ele é um time novo como nome, mas como história, nós pegamos o Espírito Santo Futebol Clube, do Salume, inclusive, mandar um abraço, hoje falei com o Salume. Então nós pegamos um clube que já tem uma história, sabe, dentro do estado do Espírito Santo. Agora, cabe a nós fazer com que essa história se prolongue. E dentro da questão da torcida, o que nós pensamos? Nós hoje estamos sediados na cidade de Barra de São Francisco. Nós tínhamos um convite de uma outra cidade. Essa outra cidade, quando souberam em Barra de São Francisco que havia essa possibilidade, fomos conversar com o prefeito, e o prefeito gostou do projeto, deu condições para que o Gálatas pudesse estar em Barra de São Francisco. Uma coisa que eu sempre digo, Juninho, o Gálatas, ele não é um clube de aluguel. Hoje ele não está em Barra de São Francisco, amanhã vai estar na Serra, depois vai estar em Colatina. O nosso projeto, inclusive com a parceria com a prefeitura, é permanecer daqui a 100 anos, quando tiver um outro presidente, outras pessoas tocando Gálatas, que ele permaneça em Barra de São Francisco. É o primeiro passo para você criar uma torcida, é ter uma identidade. Sim. Eu não posso hoje estar em Barra de São Francisco, amanhã estar em Vila Velha, depois estar em Castelo, eu não crio identidade. Então nós precisamos criar essa identidade. O nosso compromisso é criar essa identidade, dar um orgulho para a cidade e uma autoestima para o morador, dizer o seguinte, o francisquense poder dizer assim... Francisquense, eu ia te perguntar assim, quem vai ser mais francisquense? Tinha essa dúvida. Ele poder dizer assim, o Etílio que é francisquense, ele poder dizer assim,
Eu sou torcedor do Gálatas, mas não é porque é um time, é porque o Gálatas tem todo um compromisso social, e eu tenho dito isso para as pessoas que estão chegando a gente, é o seguinte, o Gálatas não é um time de futebol, ele é um time de futebol, mas com responsabilidade social, temos que ter, com uma responsabilidade econômica, nós temos que ter compliance, governança, não dá para a gente, vimos agora o resultado do Cruzeiro, não é uma questão, até porque nós também não temos a grana que o Pedrinho tem ainda, mas não é você achar que você vai fazer de qualquer forma, que não vai. Nós vamos montar um time competitivo e um time que esteja dentro daquilo que nós possamos dar de resultado para todos. Isso aí. Juninho Rich pergunta, porque só vou falar do Henrique Casotti, que fez a primeira pergunta aqui. Isso. Por causa do nome, né? O nome Gálatas, né? O time é um time que tem essa variação gospel ou tem inspirações escocesas? Cara, o time ele tem variação escocesa, mas o nome não foi só por isso. Eu vou explicar que esse nome sempre causa um pouco de situação. Primeira coisa, não é questão gospel, é uma questão cristã. Nós somos, o Ocidente é cristão, então nós pegamos elementos do cristianismo. Tanto é que nós temos o escudo, por exemplo. O escudo, ele é um escudo medieval da guerra do Henrique V, VI contra a Escócia. Realmente, lembra daquele filme Coração Valente? Lembro então, muito bem. O nosso escudo é baseado... Eu sou formado em história, adoro essas coisas. Então, o nosso escudo é baseado nessa ideia de força, defesa. Então, vamos lá, porque do nome nós tínhamos 3 nomes. Um deles era permanecer com o Espírito Santo. Mas nós entendemos que já por ter em colatina, não ficaria bom 2 nomes com o mesmo nome de Espírito Santo. Só explicando rapidinho, é o Espírito Santo Sociedade Esportiva, né, que o pessoal chama de S, que é do Edmilson Ratinho, lá de Colatina. Exatamente. Então nós entendemos que não seria bom para a marca, enquanto marca, ter 2. Depois nós tínhamos um outro nome, que eu nem vou falar, porque senão daqui a pouco... porque você não colocou esse? E tínhamos o Gálatas. E aí nós fizemos uma avaliação, nós contratamos um pessoal de São Paulo, até de onde eu tenho origem, profissional, para a gente fazer uma avaliação de brand, futuramente, de marca. Na marca, não é só a marca enquanto elemento gráfico, é a marca enquanto marcar. Nome Gálatas. Dificilmente você vai esquecer Gálatas. Você fala Gálatas. Ah, mas aí tem na Bíblia. Tem na Bíblia, mas isso não quer dizer que o nome é um nome bíblico. É um nome porque ele tem uma força de expressão e os elementos dentro do Gálatas, ele expressa todo o cristianismo como a sociedade medieval. E realmente, essa ideia inglesa, escocesa. Show de bola, maneiro. Essa é a ideia. Aproveitando, entre no jogo aí com Gálatas. A gente tem até imagens aí, mandei para a Laurinha aí, vamos ver se a gente consegue colocar. Eu posso explicar se tiver alguma dúvida? Sim, não, mas é mais a questão porque você falou que o Gálatas ele virou o que era o Espírito Santo, né? O Popular Santão, que o pessoal conhece, né? Sim. A equipe aí que ela... Só explicar rapidinho, né? O Espírito Santo ele surgiu ali em 2014 para 2015, disputou a Série B de 2015, Série B do Capixabão, né? Veio naquela mesma esteira do 12, também quem se lembra aí, do 12 FC, que jogou aqui no futebol capixaba algumas temporadas, até chegou a ser vice-campeão capixaba em 2017, e o Espírito Santo, aí ó, temos até gols aí, ó, foi até a ideia que eu te dei, Gadita. Esse Espírito Santo aí, ele subiu da B para A porque ele montou seleção capixaba. Sim. Né? Que hoje é muito mais fácil fazer, né? Porque a Série B ela começa depois da Copa Espírito Santo. Então você consegue pegar os melhores jogadores de todas as equipes. Né? Então aí a gente tinha aí um grande time, Denis Pedra, Vitinho, atacante, Hércules, né? Vários jogadores que fizeram história no futebol capixaba e o Santão montou esse elenco, né? Depois disputou aí algumas temporadas, chegou a ser vice-campeão capixaba em 2016, na final contra a Desportiva, disputou Série D do Campeonato Brasileiro por 3 anos consecutivos e aí agora foi comprado aí, né, pelos empresários. Como é que foi essa negociação? Né? Eu quis contextualizar um pouco para poder fazer a pergunta. Como é que foi essa negociação com o grupo de Rogério Salume, né, para poder fazer a compra do clube e, posteriormente, aí agora poder disputar a Série B do Capixabão desse ano? Richard, você é um cara que teve uma oportunidade de estar com a gente, comigo principalmente. Eu sempre disse para você da questão do futebol capixaba, Sim. Algumas visões que eu tinha do futebol e da intenção de ter um time de futebol. Nós começamos com esse pensamento lá no início do ano passado, de 24, embora nós já, assim, quando eu falo no início de 24, é um pouco complicado porque
Em 23 nós já pensávamos nisso também. E é muito mais complicado essa afirmativa, porque quando eu estava morando em São Paulo, eu já pensava nesse time. Pensava, porque quando eu vi o surgimento do Retrô, eu entendi que eu gosto muito da história do Retrô. O Retrô é um time pernambucano agora, o time novo tem 10 anos, mais ou menos isso. Enfim, atualmente Série C do Brasileiro. está na Série C, exatamente. Mas o que acontece? Nós já havíamos procurado, conversamos com muitos clubes, muitos. Alguns clubes com dívida, outros com dívida trabalhista, outros com transfer ban, outros com dificuldade para negociar. E aí nós chegamos no Rogério Salome. Não foi uma negociação fácil, né? Porque não é você está comprando um projeto inteiro, um time. Então, nós começamos a conversar em janeiro. Até eu falei com vocês aí, faz um tempo. Falei, estou negociando. Você até perguntou, eu falei, não. Eu achei que era o esporte, né? a gente estava no esporte do Mário. Falei, não posso ainda falar por conta de que não está confirmado. Mas quando nós confirmamos, eu falei para vocês, falei para o André e falei para você também. Então, assim, foi uma negociação de detalhes, como sempre. Então, não foi assim dificultosa no sentido que o Salome criou barreira. Foi só não chegar um ajuste que fosse bom para ele e para nós. Porque o negócio tem que ser bom para os dois. Claro. Se for bom só para um, não é um negócio bom, né? Meu pai até costumava falar, primeiramente, agradecer pela presença do senhor por aqui e dar os parabéns, né? Porque a gente que acompanha mais o futebol capixaba, a gente sabe que é muito difícil, como o próprio André falou, é caro fazer, entre aspas, brincar com o futebol, fazer futebol. Hoje em dia não é barato, ainda mais no momento em que o futebol capixaba vem numa crescente muito boa, como a gente pode citar aí o Rio Branco, o Porto. Então, é muito importante ter a chegada do senhor também, desse time do Galas agora. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação a qual é o planejamento em si, já participar de uma Série B, qual é o planejamento da equipe? Juninho, boa pergunta. Assim, nós já contratamos um scout, já contratamos um diretor de futebol, então eles estão analisando o mercado. Tanto já sim, temos uma negociação 99% fechada já com o treinador. Eu só não posso revelar porque não assinou o contrato. Inclusive, eu estava vindo para cá hoje, o nosso diretor de futebol, não fala no técnico que ainda não assinamos, hein? Não vamos fazer isso. Falei, não, pode deixar que eu não falo, não. Só no bastidor. Mas aí o que Mas é da Grande Vitória do interior, só para gente. Então, assim... jornalista. Então, nós estamos fazendo toda essa avaliação. O Richard disse o seguinte, vamos montar um time como fez lá no passado, porque a gente pega uma seleção, o futebol é interessante por isso. Às vezes você reúne os melhores craques e o time não dá certo. E falamos disso hoje no Papo de Arquibancada. Não adianta você botar o melhor time e não ganhar. Verdade. Então, o que nós queremos? Nós queremos alguém que se identifique com o projeto vencedor. Perfeito. Eu não quero alguém, eu tenho dito isso para as pessoas que estão com a gente, eu não quero alguém que esteja interessado em estar jogando em um clube. Eu quero alguém que esteja interessado e amanhã estar jogando no Corinthians, subir, alguém que tenha um projeto de vida, pessoal, um projeto vencedor. Um projeto pessoal dele, eu quero melhorar, então eu vou jogar pra caralho aqui, entendeu? Para poder ser reconhecido. Porque e passar. Isso vai fazer com que ele tenha resultado e o Gálatas tenha resultado. Sim, com certeza. E volta naquilo que o senhor falou, né? Fique bom para as duas partes. Exatamente. Então nós temos dito o seguinte, nós temos um projeto já para participar da Série B agora, já em 2025. Já temos a sede, acabamos de fechar agora com um alojamento. Já temos um alojamento, estamos só fazendo algumas mudanças. Então, assim, nós já estamos planejando. Fechamos agora com 2 patrocinadores. Um, na verdade, já está fechado, o outro, detalhes. Então, nós estamos procurando criar um projeto que seja um projeto vencedor desde seu início, mas que tenha pessoas que queiram vencer. Porque não adianta você colocar um craque, mas o cara não quer ganhar, o cara não quer jogar mais. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um cara que já está acomodado, ou então ele acha que já fez tudo no futebol. Não serve pra gente. O que serve pra gente é aquele cara que fala assim, sangue no olho. É a minha oportunidade, Exato. Vou pra cima. Vai lá, aí Juninho, um cara agora, mediano... Sua chance, Juninho. Aí um cara mediano, que ele passa a ser um cara de destaque. Sabe? E como nós temos dito, nós não viemos para competir
lógico, a competitividade dentro de campo. Sim. Mas fora de campo, nós viemos para contribuir com o futebol capixaba. E eu tenho dito isso para as pessoas. Tenho torcido para o Rio Branco, tenho torcido para o Porto, porque eu vejo a importância. Não é esses caras irem para a Série D, para a Série C, para a Série B. É o futebol capixaba aí para a Série B. Eles vão puxar os dois, eles vão fazer assim, vende de um outro, eles vão fazer vende e vão trazer investimento. Lógico, é isso aí. Exatamente. Então, nós temos hoje, nós que estamos nos bastidores, nós ainda que não tivemos o privilégio, mas nós temos um planejamento. É ousado. Às vezes eu falo, Juninho, os caras falam, cara, mas é muito ousado. Falei, cara, mas se eu não for ousado, eu não vou. Verdade, tá certo. O nosso planejamento é em 5 anos, 6 anos, está na Série C. Esse é o nosso planejamento. Ah, mas vai... Cara, é o que nós acreditamos, que nós vamos trabalhar para isso. Se vai dar tempo, só o tempo vai dizer. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Agora, eu até tive uma conversa, assim, por mensagem com o dono do Retrô, é justamente isso, para a gente buscar um pouco da cultura deles, Sim. buscar um pouco lá. O que vocês fizeram, né? Cara, eu tenho que ter uma referência. Sim. Eu estou começando, eu tenho que ter uma referência. E qual é a minha referência? Qual a referência do Gálatas? Que mais se aproxima com o projeto do Gálatas? O Retrô. Não é que no Estado não tenha, mas dentro do projeto nosso, da visão de espelhamento, né, como os coaches gostam de dizer, o nosso espelhamento é o Retrô. Até pela visão arrojada do Laércio Guerra, até por ele ser disruptivo. E nós queremos ser, Juninho, um time disruptivo. Ser melhor ou pior é dentro de campo, dentro daquilo que nós vamos fazer. Exato. Agora, fora de campo, cara, nós temos que ter parceria. Temos que apoiar o Rio Branco, temos que apoiar a Desportiva, temos que apoiar o Porto, temos que apoiar outro. Porque o que falta hoje é competitividade interna dentro de campo e uma parceria de infraestrutura fora de campo. Cara, isso que o senhor falou aí, assina embaixo, 100%, porque a gente pode dar de exemplo, né, que aconteceu agora na Série D. Está acontecendo na Série D. Kleber Andrade, infelizmente, não pode ser utilizado por conta de shows, o estádio fechado, e as diretorias nem de Vitória, né, nem da Desportiva, quiseram ceder o estádio para poder o Rio Branco e o Porto mandarem seus jogos aqui. E isso ia facilitar demais a vinda de torcedores e tudo mais, e fazer realmente o mando de campo, botar pra gente dentro de campo, né? Mais torcedores, jogando melhor, jogando dentro da sua, vamos supor, da Grande Vitória. Porque você pega um time igual o Rio Branco, torcedor, a maioria se situa aqui na Grande Vitória, com certeza. Lógico, vai ter torcedor em Cachoeiro, tem torcedor em Castelo, mas a maioria da galera do Rio Branco, torcedor do Rio Branco, mora na Grande Vitória. E aí você desloca esse torcedor de Cariacica até Cachoeiro e Itapemirim. Cara, isso não é viável. Então, assina embaixo do que o senhor falou, falta realmente esse apoio extra-campo aí. Concordo, não, é fundamental. E assim, quando você nega isso para o Porto ou para o Rio Branco, você está negando para o futebol, cara, futebol capixaba. Porque eles não estão ali representando apenas a instituição deles, eles estão representando algo maior, que é o futebol capixaba. Cara, vamos imaginar, gente, um time do estado do Espírito Santo na Série C. Olha a visibilidade que nós vamos ter. Olha os times de fora vão vir jogar aqui. Exato. Quantas vezes o time daqui vai jogar lá no nível nacional? E aí o que eu tenho dito é o seguinte também, André, e eu já compartilhei isso com o Richard, nós hoje não podemos trazer jogador de ponta para jogar nos campos que não tem condições. O cara estoura o ligamento, e aí? Como fica comprometido o projeto do time, tanto o projeto de futebol como o projeto financeiro. Porque você tem um cara que está se tratando. Então, a federação tem que olhar para o outro lado e começar a entender o seguinte: precisamos de infraestrutura dentro do futebol para que a gente possa crescer. Então, nós precisamos ter 3, 4 campos bons onde possa jogar o Gálatas, onde possa jogar o Rio Branco, onde possa jogar o Capixaba, o Sport, porque nós todos estamos no barco do futebol capixaba. Se naufragar esse barco, cara, ninguém escapa, não pensa que escapa, porque não escapa, não. Deixa eu passar no chat aqui, a galera falando aqui, ó. O Felipe sempre com a gente também. Você respondeu mais ou menos a pergunta, né? Você buscando um time forte, tá com um técnico para ser falado aí já. Então, depois eu começar a pensar em jogador depois, por enquanto técnico, diretoria, comissão técnica, essas coisas. Inclusive assim, o nosso técnico, né? Que nós já estamos assim, ele já está fazendo uma avaliação junto com o scout do mercado, para a gente entender qual característica do jogador combina mais. E assim, nós temos que entender o seguinte, André, você que está nos assistindo, time forte, necessariamente, eu não quero dizer um time caro.
Quando eu digo time forte, é um time competitivo. Sim. Porque quando a gente fala um time forte, os caras já pensam logo que você vai trazer medalhão. Não, nós vamos trazer um time competitivo. Para a gente, time forte é time competitivo. Aí ele fala, o presidente do Galo pensa grande. Isso é bom para quem sonha em ver o futebol capixaba grande de novo no cenário nacional. O J. Gabriel falando aqui, essa fala dele é tudo que qualquer um que torce pelo futebol capixaba pensa. Né? Os clubes aqui se atrapalham como se tivesse um puta mercado interno, realmente, né, cara? Verdade. Porque ainda não tem, né? Ao invés de se ajudar, primeiro fortalecer a cultura aqui do futebol capixaba, que realmente precisa ser fortalecida. Uma pergunta interessante do Henrique Casotti aqui, você falou da questão do governo, da prefeitura lá de Barra de São Francisco, né? Está ajudando. E quando mudar a prefeitura? De 4 em 4 anos sempre muda. Existe sim problema, assim, tem que renegociar o apoio. O Henrique Casotti. Henrique, boa pergunta. Deixa eu explicar para você. O time do Gálatas, ele não é o time da prefeitura. Ele não é o time do Gadita, não é o time do grupo de empresas, não é um time, é um time da cidade. Mudou o prefeito, nossa parceria com a prefeitura é uma parceria dentro do campo desportivo, não do campo político. Mudou o prefeito, nosso planejamento vai continuar o mesmo, sem nenhum problema enquanto a isso. Por isso que eu disse, mudou o prefeito. Não, nós não estamos indo lá dependendo de recurso da prefeitura. Nós estamos indo lá com um projeto onde a prefeitura pode participar. Mas se eu for pensando no recurso da prefeitura, eu posso me frustrar. Quantos não votou em alguém esperando e o candidato... Então, Henrique, o nosso projeto não é um projeto político, é um projeto esportivo, que a prefeitura, como outros governos, podem participar. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja uma questão política. Aí, Gatilho, você sabe, você já conhece a Black Box, você sabe que daqui é diferente, né? É diferente, obrigado, né? Muito obrigado. Se a gente não engordar uns 5 quilos até o final do ano, eu não sei como que a gente vai passar na porta ali, Beide, entendeu? Obrigado, meu querido. Acho que eu vou começar a fazer um momento Beide assim, mais saudável. Né? Pode ser um alfacezinho. Sai fora. Sai fora. Bom demais. Não, nada disso. Deixa o salgado aqui. Espero ter respondido a pergunta do Henrique. Beleza, Henrique? Então, assim, o nosso vínculo não é político. A prefeitura, como uma entidade importante, um ente municipal importante para o município, nós apresentamos um projeto e eles entenderam. Agora, a nossa dependência não está na prefeitura, não está no prefeito. Nós acreditamos muito, e temos dito isso, no apoio da torcida. Hoje, o nosso estádio, o Joaquim Alves de Souza, que nós chamamos... Joaquim, nós chamamos carinhosamente de Toca do Leão. Nós acreditamos que a população vai dar resposta. Tanto é que o meu compromisso é de selecionar jogadores para jogar já agora no Gálatas, da região e da cidade. Tradicionalmente, lá abraça. Aqui, torcida abraça. Só uma dúvida, Rich, deve saber me responder essa pergunta. O Real Noroeste, acho que... Jogou ano passado, mesmo estádio. Era nesse estádio. Nesse estádio aí que eles vão jogar. Dava um bom público. Sim. Dava um público legal. Diferente de Águia Branca. Exato. Exatamente. Aí, essa aí é a marca aí do Gálatas. Bacana. Entendeu? Escudo bem bacana. Bem bacana mesmo. Aproveitando o gancho que o Gadita falou a respeito aí, é muito interessante ouvir isso, porque a gente teve vários casos aqui no futebol capixaba de times que viviam dependentes do apoio de prefeituras. Um exemplo é o Atlético Itapemirim, foi campeão capixaba da Copa Espírito Santo em 2017, né, no mesmo ano foi campeão das 2 competições, só que vivia atrelado ao apoio da prefeitura de Itapemirim. Quando o dinheiro acabou, o clube também acabou. Isso aconteceu também com o Jaguaré. Na época era Conilon, né? E aí disputou ali o Campeonato Capixaba 2014, 2015, chegou a ser finalista, né? Eu trabalhei em jogos do Conilon e aí o que aconteceu? Conilon é nome de café. Pois é porque existia... O estádio é bacana, tá? Então, olha lá. Você foi lá esse ano ainda. Rapidinho a história do Jaguaré. Antes, na Série B, eles disputavam como Botafogo de Jaguaré. Era um uniforme preto e branco, mais ou menos cinza. Quando subiu para a Série A, trocou o poder público e eles queriam algo que remetesse de uma forma diferente ao local. Então, por isso que eles colocaram Conilon, mudaram as cores do uniforme, tanto que o nome no CNPJ continuava Botafogo de Jaguaré, só que o nome fantasia virou Conilon, né? Montou um time bacana, interessante, foi semifinalista
E aí, depois acabou o apoio da prefeitura, voltou a ser Jaguaré, com aquelas cores amarela e azul, né? Só que aí depois disso também não teve mais o apoio, aí voltou agora, que foi esse Jaguaré que disputou aí disputou a Série B, depois disputou a Série A, permaneceu e nesse ano acabou sendo rebaixado. Ô, Richard, mas sabe o que acontece? Eu penso agora uma questão mais cívica. Sim. Eu penso que o prefeito, a Câmara, os gestores inteligentes, eles investem no futebol. Sim. Eles investem no esporte. Pô, eu tenho um time na cidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vim de São Paulo, estou aqui no estado desde 3 anos. Cheguei aqui em 2022. No estado de São Paulo, numa cidade chamada Suzano, todos conhecem por conta da Companhia de Papel e Celulose Suzano, era uma cidade desconhecida. Por causa do vôlei. Era uma cidade desconhecida. Isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing no marketing esportivo do time juvenil do Suzano. Suzano ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente por conta do vôlei. Sim. Uma prática esportiva. Aí você fala, mas o que benefício trouxe para a cidade? Enormes benefícios. Com certeza. Conhecimento, visibilidade, turismo, investimento. Não a Companhia Suzano já existia. Tanto Sim. é que a Companhia Suzano, que nós temos aqui em Aracruz, é a mesma. A Companhia Suzano, que é da família Pfeffer, a Companhia Suzano já era Suzano. Mas ela viu o potencial, o que ela fez? Investiu. O que a prefeitura fez? Abraçou o time. Então o time de Suzano levava o nome de Suzano, mas não era um time que era time de vôlei, tá? Não era um time apoiado diretamente pela prefeitura. Sim. Quando entrou o prefeito, adotou isso e as empresas vieram, cara, hoje Suzano é conhecida internacionalmente. Internacionalmente. E não vou tão longe, assim, não precisamos ir tão longe. São Caetano. Quem conhecia São Caetano com toda força comercial e industrial de São Caetano, quem tornou São Caetano conhecido foi o São Caetano, que teve uma final até com o Vasco da Gama. Sim. Então, aí nós vamos pegar... Final de Libertadores. Aí nós vamos pegar agora... Exatamente. 2002. E nós vamos pegar 2001. Agora o que está em moda, que é... Qual time que está em moda? Do interior paulista, que é o Mirassol. O Mirassol, você viu o que a cidade de Mirassol fez com o time? Abraçou o time. O centro de treinamento, parece que o Mirassol é até uma SAF, mas não é. O centro de treinamento, o Mirassol é um time do município. Foi abraçado, a prefeitura entrou com investimento e eles venderam um jogador para São Paulo, que rendeu um outro valor, que eles construíram o centro de treinamento, que hoje é referência para o interior paulista. Até mais que Guarani, até mais que Ponte Preta. Sim. Então você vê que a prefeitura, quando tem uma visão de longo prazo e uma visão inteligente, sem politicagem, mas de trazer... Até porque, André... E é raro você ter alguém que tenha essa visão a longo prazo. O cara vai ter 4 anos, eu vou fazer no meu aqui, não vou pensar daqui 8, 12 anos. A diferença do Erivaldo dos Anjos, o prefeito de Barra de São Francisco, é que além dele ser um líder, uma liderança política, não só no Estado, no país, ele tem visão. Porque foi presidente do Rio Branco, poucos sabem disso. E ele é presidente de honra ainda do Rio Branco. Então ele sabe da importância do futebol. É um vascaíno. Se tiver Gálatas em Rio Branco, ele vai torcer para quem? Não, eu espero que ele continue torcendo, se for Rio Branco, por Rio Branco. Mas que ele entenda que o Gálatas hoje é um projeto, André, Juninho, Richard e todos que nos acompanham. É um projeto para a cidade. Tanto é uma coisa que nós temos discutido sempre, é o seguinte, o Gálatas ele tem que ter um papel social. Estamos agora conversando com a entidade, Associação de Autistas do município, que nós vamos pegar parte da verba de que nós formos arrecadando dentro dos nossos jogos e vamos ajudar na construção da sede dos autistas na cidade que não tem. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é dar respaldo social. Vamos liberar uma quantidade de ingressos para que os autistas possam participar do jogo. Porque o jogo ele é coletivo não só dentro de campo, ele tem que ser fora também. O futebol, eu costumo falar que o futebol é importante para várias áreas, né? Inclusão social, turismo, tudo que possa movimentar a cidade, como o senhor mesmo só disse aí. Então, é de suma importância. E é bacana, porque lá em Barra de São Francisco, você não tem um time assim... Que movimenta a cidade, que joga, por exemplo, uma Série B. Lá é uma cidade muito legal, cara. Já fui lá algumas vezes, é uma cidade muito boa. Para você ter ideia, vocês conhecem, já ouviram falar da Petrocity? Não. Petrocity é o maior investimento ferroviário no Brasil, um dos maiores do Brasil e certamente um dos maiores aqui entre Centro-Oeste e o Sudeste.
vai começar na verdade, já começou em São Mateus e vai até Goiânia, até Goiás, Goiânia. E vai passar por dentro de Barra de São Francisco, que vai ser uma hub, um porto seco. Ou seja, o crescimento que vai trazer para a região é enorme. Que bom, cara. O investimento. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em dar à cidade aquilo. Esses dias eu vi um depoimento de uma pessoa que me ligou, falou, cara, você está realizando um sonho da cidade. Isso é um sonho nosso muito antigo. No tempo dos Santos não conseguimos. Isso aí. Então, um sonho antigo. Eu falei para ele, então você aproveita, porque o time não é nosso. O time não é meu, o time é nosso. O time é da cidade. E o que nós queremos da torcida? Que a torcida corresponda como o time sendo da cidade. Então nós estamos já desenvolvendo um programa sócio-torcedor que eu acredito que vai ser referência para o Estado. E nós estamos à disposição, se precisar ajudar outros. Nós vamos criar já estamos trabalhando num projeto sócio-torcedor que vai ser referência. O nosso projeto sócio-torcedor é Galácticos, né? Galácticos sócio-torcedor. Então, o objetivo, André, Juninho e Richard, todos que não... é criar um projeto para todos. É lógico, sempre tem que ter liderança, a gente sempre tem que ter uma administração, mas isso não vai nos afastar. Uma das coisas que nós estamos falando com o prefeito é a doação de um espaço lá dentro do município, porque nós já estamos fazendo um projeto de construir o nosso CT, que queremos ser um time formador também. Isso é uma pergunta que eu ia chegar, né? Um time formador. A base, né? Uma área... E não é só isso, André. Você, quando era mais novo, todos nós aqui sonhamos em ser jogador. Sim. Lá tem crianças, cara, que sonham. Tem jovens que sonham. Sim. Não só em Barra de São Francisco. O esporte é comprovadamente eficiente em tirar as pessoas, os jovens, as crianças, da criminalidade. É comprovadamente o futebol, aquele que quando... É o que esses dias eu peguei, estava falando com um jovem, que nós temos um atleta. Nós temos alguns atletas no clubes aí, que nós agenciamos. Eu peguei uma bola e entreguei para ele. Falei, o que é isso aqui? Ele falou para mim, isso é uma bola. Eu falei, não, olha direito, vê o que é isso. Ele falou, não, ele ficou até em dúvida. Eu falei, não, é uma bola. Eu falei, não é uma bola. Isso aqui é o que vai realizar a compra da casa da sua mãe. Isso aqui é o que vai realizar a melhoria de condição da sua vida. Então, não é uma bola. Para os outros pode ser uma bola. Para prato você, de comida, um instrumento de trabalho que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Então, se você se dedicar, só vai depender de você. Nós vamos dar as condições, mas vai depender de você. E é o que eu digo para todos que se aproximam. E aí, às vezes, os caras pegam o nosso número e começam a mandar mensagem. Mandou uns jogadores, né? Falou, Gadito, eu tenho 17 anos, 18 anos, poxa. Falei, olha, já temos um acordo até com o nosso técnico nós vamos selecionar alguns jogadores que, mesmo que já tenha 23, 24, 25 anos, que tenha condições de jogar, tanto na cidade quanto na região, vamos profissionalizar, nunca é tarde para realizar um sonho. E vamos dar condição para esse atleta, é esse cara que eu quero. E vou falar para ele, cara, se a gente crescer, eu quero que você comece aqui no Gálatas, mas sabe quando eu quero ver você? Em 2030, na seleção brasileira. Eu quero para você dizer assim, poxa, comecei lá no Gálatas. Então, o Gálatas, ele tem esse papel, como eu tenho dito, um papel de social, um papel de realizar sonhos, um papel de melhorar a economia de todos os envolvidos. Fala, galera, vamos deixar essa curtida aqui. Pô, espalha pra galera esse bate-papo, tá muito legal. Isso aí. Aqui, Gatita, né? O presidente do Gálatas, a galera comentando aqui também. O Nilo Peçanha falando que esse é o verdadeiro projeto que o futebol capixaba precisa, ó, dando uma moral aí pro Gálatas. Obrigado, né? Nilo. Tamo junto. Cara, a gente estava falando sobre torcida, mas mais a questão de marketing. Como é que fazer esse time? Lógico que é uma coisa mais regional ali da cidade, ali de Barra de São Francisco. Mas como fazer esse time ser mais conhecido no estado, projetar torcedores não só ali do movimento regional, mas também de fora, trazer pessoas para conhecer o Gálatas. Qual que é o marketing que você está planejando fazer para o clube? Então, nós estamos desenvolvendo ainda algumas ações, né, André? Nós não temos tudo pronto, até porque nós estamos começando agora. Mas o que eu posso dizer para você, a primeira coisa é criar uma identidade, sabe? Temos que ter uma identidade. E essa identidade você não cria de imediato, sabe? Quando você nasceu, você era uma criança. E aí você não conseguia entender. Nós sabíamos, seus pais sabiam o que queriam para você, que você ia crescer, que você ia se tornar um jovem, um cara trabalhador, enfim.
Mas a sua identidade se foi construindo com o tempo. Nós queremos construir essa identidade. E aí nós vamos criar ações onde vamos poder ter torcedores de fora visitando nossa instalação, dando oportunidade para... Vamos fazer questão de aproximar a cultura futebolística de outros estados, do nosso estado, levando palestras para os nossos jogadores, para a nossa sociedade, no caso francisquense, apoiando o futebol capixaba naquilo que deu certo para a gente, chegar para um Rio Branco, assim, com toda a modéstia, quem somos nós para dar algum conselho para o Rio Branco, mas dentro dessa questão, para um próprio Porto Vitória, e dizer assim, olha, deu certo lá com a gente, pode ser que dê certo com vocês. O que nós queremos, na verdade, é construir uma sociedade do futebol capixaba melhor, porque não dá, cara, é uma questão de autoestima, uma questão de entender um estado com o nome de Espírito Santo e a capital Vitória não pode se contentar com pouco. Eu tenho dito, você torce para o segundo maior do Brasil, o Flamengo, então você Não entendi não, velho. Essa parte que eu não entendi. Sempre que é polêmica. Você torce para o segundo maior do Brasil, não tem problema, elege aqui paulista, dentro do eu sou estado. corintiano, né? Eu sou corintiano. Agora que eu fui captar. Isso aí. Tá. Se você torce pro Flamengo, cara, beleza, mas aqui dentro do estado tem um time. Fala, eu sou Gálatas, eu sou Rio Branco, eu sou Porto Vitória, eu sou Desportiva, eu sou... Tenha um time, a Serra, por exemplo, um município importantíssimo economicamente para o nosso estado. Sim. Nós temos times lá, agora temos Porto Vitória, temos o Esporte, do meu amigo Mário, temos o Serra, que é tradicional, um clube importante, que faz parte da história do estado. Sim. Quem tava fazendo... Nós temos que ter torcedores, quando for ter jogo, cara, não olha pelo valor do ingresso. Não olha Rapidinho. É que o Edinho tá indo embora, o Edinho tá aqui. Abre aqui, Edinho. Vem cá, Edinho. É que o material dele fica é a segunda, de lá pra cá no alto. Então, não é uma questão de o quanto você vai pagar. Cara, não olha para o quanto você está pagando. Não olha o dinheiro que você está gastando. Olha o dinheiro que você está investindo. Isso aí. Olha A palavra quantos é essa, atletas nós investimento. podemos ter aqui. Então, assim, nós estamos chegando para incentivar isso. Nós vamos conseguir? Cara, só o tempo. Nós temos um planejamento, temos um foco e cremos. Eu sempre digo o seguinte, André. Quem não crê, não vê. E quem não vê, não conquista. Então, nós estamos crendo para a gente ver e conquistar. Eu acho, rapidinho, que uma faceta que vocês podem apostar lá também é rivalidade regional. Estou aqui com o site aberto aqui do Memória Futebol Clube aqui do Espírito Santo, um portal muito bacana que tem várias histórias, né, sobre os times antigos. E tinha uma rivalidade muito bacana lá no futebol amador daquela região ali de Barra de São Francisco, que era o Santos de Barra de São Francisco contra o Leão de São Marcos de Nova Venécia. Então, a gente pode ver que, por exemplo, eu acredito que essa rivalidade possa ser fomentada, mas que só vai... Se o projeto do Gálatas é subir, como Nova Venécia caiu esse ano, só disputa a Série B do ano que vem. Então, para eles poderem se enfrentar, teria que ser mais ou menos na 2027. Série A 2027. Né? Mas, querendo ou não, é uma rivalidade ali até de 3 clubes, né? Porque você pode ter o Gálatas em Barra de São Francisco, você vai ter o Nova Venécia e vai ter o Real Noroeste em Águia Branca. Talvez até o Colatina, o Linhares, um fortalecimento da própria região norte do Espírito Santo no contexto do futebol profissional. Porque se você for olhar a geografia do futebol capixaba hoje, você tem muito mais times da Grande Vitória do que times do interior do Espírito Santo. Né? Você tem o Real Noroeste, agora a Série B, imagina, se subirem 2 da Grande Vitória. Você vai ter praticamente aí 5, 6, 7 times da Grande Vitória e apenas 3 do interior do Espírito Santo. Então, um projeto de vocês audacioso é interessante também nesse contexto de poder fortalecer o futebol, principalmente da região norte do Espírito Santo. O que nós entendemos, Richard, até conversando com as pessoas, aí falando futebolisticamente, tá? A grande rivalidade de Barra de São Francisco não é Nova Venécia, é realmente o Real. Assim, a gente percebe que o Real vai acabar sendo o grande clássico ali daquela região. Regional, né? Porque tem uma certa rivalidade, mesmo do tempo antigo do Santos, tinha outro. Então, o que a gente percebe, eu particularmente, eu entendo que o nosso papel ali é fortalecer o futebol do norte, futebol do interior, mas é salutar ter essa rivalidade, Sim. até para encher estádio, Sim. até para ter aquela cobrança sadia, aquela tiração de sarro, Sim. sabe? E nós temos esse pensamento.
Agora, nós sabemos que precisamos dar o primeiro passo, né? Como aquele antigo astronauta dizia, né? É um pequeno passo para o grande salto. Então, a gente seguindo essa ideia de Neil Armstrong é justamente isso, a gente dá o primeiro passo para a gente seguir um grande salto. Eu tenho uma curiosidade, assim, a gente tem conversado com muitas pessoas aqui de clubes e é a questão de contratar jogadores. O jogador tem interesse em vir jogar no clube, né? Hoje o Rio Branco, os caras se falam, né? Os jogadores se falam, vem jogar, que aqui é bom, aqui paga certinho. Ou né? então o contrário, né? Quero jogar aí. O cara, me indica aí. Me indica aí, essas coisas assim. João Paulo. João Paulo falou com a gente. Tal. Então, como é que você vai conseguir promover esse interesse no jogador ir lá para a Barra de São Francisco, um clube que está iniciando? Você já pensa nessa tipo de negociação que você vai ter com o jogador, você ou a sua parte técnica e o técnico, entendeu? Já pensa nessa forma de como tratar, de como ter esse projeto e mostrar o projeto aqui do Gato, esse aqui, vem jogar com a gente que você vai começar, você vai dar o primeiro passo junto com a gente aqui, entendeu? Então, André, a grande questão é o seguinte, por exemplo, eu acredito que hoje o Rio Branco, e aí estatisticamente dizendo, é o time com maior torcida dentro do estado, né? É mais ou menos como o Mirassol olhar para o Corinthians e querer ser Corinthians. Não vai querer ser Corinthians. Sim. O Mirassol tem que ter identidade dele. E volto a insistir, parece redundante, mas é verdade. Nós vamos criar a nossa identidade. E jogador gosta de estar jogando em time que dê a ele condição de jogar. No começo do programa, isso aí. De jogar. Então nós vamos dar condição para ele jogar. Amanhã ou depois ele tem interesse. Cara, eu quero dizer para ele o seguinte, meu amigo, com todo respeito a todos os clubes que tenham dentro do estado. Você sair do Gálatas, pensa para sair para o Rio de Janeiro, sair para São Paulo, sair para Minas Gerais. Porque em matéria de estrutura, de condição, de jogo, de treino, a curto prazo, médio prazo, não vai ter nenhum time aqui dentro do estado. Nós pode estar igual a gente, mas melhor que a gente não vai estar, não. Você pode falar o que você vai oferecer, essa questão de estrutura para eles, assim, ou você está planejando essas coisas? Assim? Agora o que nós já temos, nós temos uma parceria. Nós vamos jogar no Joaquim Alves de Souza, o estádio. Eu não conheço como é que é o estádio. Um campo muito bom, inclusive passou por uma reforma. O gramado, até conversei com o prefeito, vai ser feito um trabalho agora, porque teve uma inundação, e aí prejudicou um pouco o gramado, mas em relação aos gramados que nós temos visto, tirando o Kleber Andrade no estado, ele está, eu diria para você, tem uma nota 6,5 para 7. Não é um estado do gramado que impossibilita, pelo contrário, é um estado de gramado que dá para jogar. Se a gente tivesse que jogar amanhã, nós já teríamos condições. Mas como nós queremos, o objetivo é excelência em tudo, nós vamos lutar para ter o melhor gramado. Vamos para setembro, quando começa. Quando começar. Na verdade, nós vamos começar a nossa pré-temporada em julho. Nós vamos fazer uma pré-temporada, já conversamos. Vai ser lá mesmo, na região? Lá mesmo, na região. Entendi. Presidente, então a equipe está, vamos dizer assim, 98% confirmada de participar já. 100% confirmada. Mas por que eu não vou dizer 100% cravado? Porque tem uma questão burocrática que a gente ainda está acertando com a federação. Muito então, bacana. assim, questão burocrática no sentido de tempo, um documento que tem que entregar para oficializar, regulamentar. Trâmites, né? Trâmites legais, assim. Mas eu diria para você, de interesse, de vontade, de convicção, 100%. 100%. Tanto é que nós temos um técnico já, né? Isso aí. Amamos técnico. Então, nós temos um técnico. Já temos uma estrutura, temos um diretor de futebol, temos um scout. Então não dá para fazer isso para pensar em jogar em 2026. Esse treinador tem experiência no futebol capixaba ou é o primeiro? Ele quer... Até o final do programa nós vamos saber o nome desse treinador. Não, eu não vou. Olha, é o seguinte, um dos técnicos que nós estávamos negociando era de São Paulo, um cara que tem um bom currículo. Fernando Diniz. Um cara que tem Boa! Bom nome, viu? Bom nome, viu? Um cara que tem um bom currículo, só que ele não conhece de futebol capixaba. Aí é complicado. Para subir, tem que ser gente que conhece aqui. Pela cultura de futebol capixaba, eu posso dizer que eu morei muitos anos em São Paulo, embora eu sou capixaba, nasci em Ecoporanga, e eu fui para São Paulo com 8 anos de idade. Então eu estou falando da gente, eu estou falando do nosso estado. A nossa cultura de futebol ainda é uma cultura diferente. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Então, por exemplo, aqui, até por questão de gramado, não dá para você ter muita questão de habilidade técnica.
sabe? No sentido de ter jogadores... Você tem que ponderar isso, porque às vezes o gramado não possibilita... Sim. Isso é um entendimento legal. De você ter esse atleta. Às vezes você vai precisar ter um atleta que ele é mais combativo, ele é um cara que tem habilidade, mas a habilidade não é o único recurso dele. É uma marcação, é um combate. Então, nós passamos isso por técnico. O técnico, nós queremos a formação do time que segue isso. Por quê? Porque é a ideia do futebol capixaba hoje. Amanhã ou depois, quando a gente for disputar uma Série C, uma Série D, uma Série... Aí você já começa a pensar em outro nível. Mas agora, nós temos que pensar primeiro, um time que tem a cara de Série B. Que vai jogar, às vezes, em estádios que... mais físico do que técnico, vamos dizer. Exatamente. É um time que tenha disposição de entender que, às vezes, o gramado não pode ser uma desculpa para dizer que perdeu um jogo, por exemplo. Ele sabe da realidade. Então, ele vai entrar em campo, ele vai saber assim, ó, esse gramado, com toda essa deficiência, é o que nós vamos jogar. Então, tenho que estar preparado para ele. Eu vou te falar logo que Edinho não tem condições, entendeu? Não tem condições, o contrato dele Sinto muito pelo Edinho. Muito, Tá assinado tá já. assinado aqui, entendeu? Vai jogar pelo time da imprensa. Entendeu? Sinto muito pelo Edinho. Cara, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi a entrevista do Edinho, no final do Capixaba, emocionante. Mesmo antes, assistindo os jogos, um cara coerente, um cara sincero. Às vezes, né, a gente até via ele se expondo demais. Mas o futebol na vida é assim, cara. Se você não se expõe, se você não fala o que você pensa, você vai ser a média. Acho que é por isso que ele é esse líder para todo mundo, né? Por onde ele passou, fez sucesso. Por onde ele passou, ele é respeitado. Agora, é importante ele estar aqui dentro. Mas é muito mais importante para o futebol capixaba ele estar lá fora. O Márcio Edinho é um cara que viveu vestiário a vida inteira, né? Sim. É na nossa reunião aqui, que rola aqui, ele fala muito jargão de futebol ainda, entendeu? Que é como se fosse um monte de jogador. A gente vai dar o melhor. Pra cima deles, a gente vai dar o melhor. Acho que vai perder. Ele falou ali agora. A gente não vai perder. Cara, é muito engraçado, porque ele viveu muito futebol, então a experiência dele que ele tá passando até pra gente aqui, que são um monte de cabaço aqui do futebol, entendeu? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não diria isso de vocês. Eu sei que você está usando. Cara, eu tenho que parabenizar. Como eu disse na TVE, eu tenho que parabenizar a TVE, tenho que parabenizar. Eu disse isso lá no início, vocês. Cara, vocês são desbravadores. Isso merece o respeito de todo torcedor. O torcedor tem que assistir vocês. Tem que dar like. E aqui eu não estou falando like como uma moeda. Eu estou falando like como um reconhecimento. Tem, cara, porque vocês têm fortalecido. Nós precisamos de mais 3, 4, 5, 10 programas assim. Também acho. Precisamos de programa na TV. Nós precisamos de pessoas que acreditam naquilo que todo mundo diz que acredita, mas não começa. É muito fácil dizer, não, eu acredito, mas na hora do cara pôr a mão na massa, ele não faz. Então, se você acredita, é o que eu disse para um jogador que nós fomos contratar, ele pediu um valor. Eu falei, cara, você acredita? Então, paga para ver alguma parte. Faz um sacrifício. Quem acredita, faz sacrifício. Eu acredito. Eu estou fazendo o maior sacrifício que você. Falei para ele, agora eu quero que você faça o seu sacrifício. Você acredita mesmo? Faça o seu sacrifício. Mostra que você acredita. Acreditar só eu arcando com os ônus e os bônus, ou só com os ônus, é muito fácil. O bônus para eles. Sacrifício é mais ou menos aquela história do bacon e do ovo. Sabe, a galinha, ela bota o ovo, mas mantém a vida dela. O porco para participar, ele dá a vida. Então, quem acredita... Você quer ser quem? A galinha ou o porco, entendeu? Quem acredita, viu, tem que ter sacrifício. Tá vendo, Juninho? Você é quem hoje, Juninho, aqui na Black Box? Você é galinha ou porco, Juninho? Então, cara, tem que ter o sacrifício. Não existe, isso daí não sou eu que estou dizendo agora, desde os tempos bíblicos, não existe avanço próximo nível sem sacrifício. Sacrifício é o primeiro sinal de que vai ter crescimento. Se não tiver sacrifício, cara, esquece, não tem... eu quero estudar. Pô, você quer entrar na faculdade, estudar top, você vai ter que sacrificar o seu tempo estudando. Não existe próximo nível sem sacrifício. E os caras querem chegar... Não, gente, todo mundo é assim, parceria, compromisso. Se a gente tiver que todo mundo comer ovo, vai todo mundo... Eu, como presidente, vou comer ovo com vocês. Mas na hora do filé mignon, pode ter certeza, todos vão comer filé mignon comigo. Eu não tenho nenhum interesse, cara, sabe? Então, eu passo para eles isso. E vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês não... Cara, vocês têm que realmente receber esse aplauso, essa menção honrosa.
como a TVE, como o governador do estado que tem apostado muito no esporte. Você pode discordar de algumas questões do governo, é natural, isso é democracia. Agora, reconhecimento também tem que ser. Pô, eu reconheço o trabalho do governador. Eu até disse agora esses dias conversando na TVE, falei, espero que agora o governador, ele dê um reajuste de... Não é porque eu estou chegando, não. Do valor que pagava a TVE, passe a investir mais nos clubes, porque é fortalecimento da imagem do Estado, é fortalecimento da imagem do futebol. De quem? Do futebol do Galo, do Rio Branco? Não, do Estado do Espírito Santo. Eu espero que venha mais do que a TVE pagava, sinceramente, porque qualquer um dos clubes fala aqui que nada contra a TVE, eu tô falando do valor, entendeu? E antigamente não era nada, era zero. Era zero. Não era nada. Até o Richard falou comigo, antigamente, só para passar na Gazeta já era alguma coisa para o clube estar se mostrando, mas não é. Isso é dinheiro. Ninguém faz futebol. Ninguém faz futebol com promessa. O acordo era pontos no Ibope. Pontos no Ibope, né? Hoje tem um valorzinho, mas é muito pouco. Eu acho que os clubes têm que se organizar para sair um pouco da asa aí da federação, vamos dizer assim, né? De aceitar qualquer coisa que chegue e vender seu próprio mando de campo, entendeu? Eu concordo, mas André, hoje nós ainda, infelizmente, estamos fragilizados. Hoje, qual time que você diz com grande potencial? Eu vou pegar, por exemplo. Nós temos uma SAF que está engrenando agora, que é do Rio Branco, a da Desportiva. Temos 2 times, agora o Gálatas, mas 2 times mais antigos, que são times empresas, que é o Real Noroeste e o Porto Vitória. Cara, o Vitória, que é bem organizado. Então, o Vitória é bem organizado, mas o Vitória não tem ainda, analisando de fora, obviamente, não quero aqui me intrometer algo disso, mas eu olhando de fora, eu não vejo que o Vitória hoje tem uma competitividade financeira como o Rio Branco, como o próprio Porto, ou a Desportiva. Então, nós precisamos disso. E aí nós somos fragilizados, porque, cara, na Série B, você vai ver, tem time que se bobear não tem campo para treinar. Quem dera para jogar. A gente tá vindo na Copa Espírito Santo aí agora. Não precisa ir lá na Série B, não. Vários jogos lá no campo do Tupi. Então, o que nós temos que pensar em... Pô, nós temos que... Cara, são pessoas que estão lutando a mesma guerra que a gente. Cara, não importa se eu estou na frente, se eu estou ali na frente da batalha ou se eu estou lá no final. As pessoas estão lutando a mesma guerra que a gente. Então eu aprendi uma coisa, cara, não importa quem fica com a bagagem e quem vai para a guerra, tem direito aos despojos. Eu tenho que privilegiar. Ô, vem cá, esporte, você não tem estádio para jogar, você não tem um... Pô, você quer treinar no meu CT? Eu abro aqui, eu tenho 10 campos, eu vou abrir um campo ali para você treinar, o que você precisar. Tem que ser assim. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, que eu sou bonzinho. Depois que eu perdi um time, Não, eu estou dizendo o seguinte, esse cara crescendo, ele vai me ajudar. A concorrência, pelo contrário... os adversários nos ajudam. Por exemplo, a Desportiva vê que o Rio Branco está crescendo muito, o que ela vai fazer? Pô, precisamos crescer. A Vitória vê, precisamos crescer. O Porto vê, precisamos crescer. E assim vai indo. É uma reação em cadeia. E o que nós queremos é isso. Agora, cara, o Porto, não dá para se fazer um campeonato capixaba com 4 times. Não dá para você ter vamos começar o Capixabão 2025. Olha lá, time, Porto, Vitória, Real Noroeste, Desportiva, Rio Branco, acabou aí. Não dá. Precisa de um conjunto, precisamos de mais parceiros. E esses irmãos nossos, e aí eu estou dizendo sem demagogia, sem politicagem, que não sou candidato a nada, eles precisam de apoio. O futebol capixaba precisa. E eu vejo muito disso no Vieira, o presidente. Eu vejo muito disso em vocês que estão... Porque vocês estão acreditando. Agora é lógico, nós temos que separar uma coisa da outra. Negócio tem que dar retorno. Também se não der retorno, fica difícil. E a TVE... Nem me fala. Cara, mas é natural. Nunca vi ninguém colher, depois de um ano de plantado, já colher frutos da árvore. Então tem um tempo de você plantar, o tempo de você regar e o tempo de você colher. Agora, não dá pra gente plantar hoje, não dá pra eu acreditar... amanhã querer colher não dá pra eu acreditar que o Gala também já vai... Não, eu entendo, mas eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo. É isso que nós temos. Presidente, cara, quero agradecer. Foi uma hora de... Passou muito rápido, entendeu? Mas assim, eu fiquei contente, cara. Fiquei contente. A gente estava conversando ali antes, eu falei, cara, eu tô com medo do programa, porque é uma coisa que pra gente é nova, falar de um clube novo que não tem a questão
de uma torcida ainda para vir inflamar aqui o chat, igual a gente é acostumado a falar com os caras, né? Mas a galera que tem. Por enquanto, mas a galera veio aqui, perguntou, pessoas. Galera, eu conheço o Felipe, da torcida esportiva, né? Então tá falando aqui, trocando ideia com a gente. Cara, e foi muito informativo. E a galera falou aqui, ó. Realmente é disso que precisa mais aqui no futebol capixaba, esse tipo de pensamento profissional que está acontecendo, assim, porque tem muito amador. Cara, tem muito amador que puxa para baixo o futebol capixaba, entendeu? Então, eu desejo muita sorte ao Gálatas. Você sabe que você tem as portas abertas aqui, para que a gente possa ajudar da forma que for, né? E tomara que o Gálatas seja um clube realmente com o seu projeto aí, para a gente poder ir lá para a Barra de São Francisco, vão lá ver um jogo do Gálatas, entendeu? Vão lá chegar na torcida e fazer aquela bagunça que a gente faz. Vão lá transmitir um jogo do Gálatas, por tudo isso. A gente quer fazer. Cara, boa sorte aí na sua jornada. Eu quero agradecer a todos aqui da bancada, André, Richard, Juninho, a todos aqueles que acompanharam o programa, que continuem acompanhando, independente de quem vai estar aqui. E assim, nós temos um grande desafio, nunca negamos isso. Espero realmente que o Gálatas, no próximo semestre, esteja desempenhando o seu papel para que ele nasceu, que é o futebol. Espero que a gente possa contribuir com a melhoria do futebol capixaba. Mas, acima de tudo, o grande objetivo nosso é com que o Gálatas possa ser uma resposta, às vezes, que um menino não tem lá na cidade, sim, que o torcedor não tem. Eu estava falando com o empresário esse dia, falou, Gadita, cara, final de semana aqui e feriado, a cidade fica vazia, não tem nada. Tem uns forrozinhos lá que eu tô ligado, tá? Tem. Então, tô ligado. assim, ali, Água Doce do Norte ali, meu Deus do céu. Então, assim, vai ser um prazer receber todos lá. Quero agradecer ao prefeito Anivaldo dos Anjos pelo apoio, a federação, o Salume, a gente ter fechado. Tinha outras pessoas interessadas. E ele falou, vou dar um prazo, uma pessoa à frente, vou dar um prazo, se não fechar. Falei, cara, não vai fechar, porque é nosso. Ele falou, não, mas tá um cara muito correto. Quero agradecer a vocês, à TVE, ao governo do estado, a todos aqueles que estão envolvidos no futebol e dizer para o capixaba, primeiro time, você pode torcer para o Flamengo, para o Corinthians, para o Vasco, mas tem que ter um time. Quando eu perguntar, ouvi vocês fazendo entrevista, qual time que você torce no estado do Espírito Santo? Eu torço para o Rio Branco. E fora? Não, eu torço para o Flamengo. Não, qual time você torce? Eu torço para o Porto Vitória. Tenha um time, vê um time que tem uma semelhança, seja pela camisa pela tradição, da sua cidade. Pela sua cidade, e fala, não, o meu time é isso. E vista essa camisa, porque é um orgulho para o nosso estado, um orgulho para a nossa cidade, e volto a dizer, é aquele bordão da nossa bandeira, o que nós temos feito, trabalhar e confiar, porque quem não crê, não vê, quem não vê, não conquista. Isso aí. Então, é isso que eu desejo, parabéns pelo programa, espero poder estar aqui outras vezes, e nesse aniversário é para comer um bolo. Que isso, eu quero a camisa do Gás aqui, para botar ali no nosso cabineiro ali, entendeu? Inclusive já fechamos, não foi perguntado. Foi do já, você já falou, fechamos, né? já está... Aí, Júnior, pode falar? Aí, pode falar. Aí, ó. Não. Já mudou? Não. Já mudou? Essa daí nós mudamos, nós chegamos no entendimento, mudamos a camisa. É uma camisa bonita, nova. Da Dala, né? A Dala que está fazendo fornecedora. A Dala, fornecedora do nosso material. Falei com o Anderson hoje. Estou esperando ele aqui. Anderson, gente boa. Hoje eu perguntei a camisa, a gente quer botar a camisa aqui bancada do Dala. Cadê? Hoje eu perguntei, Anderson, bora, e aí, Anderson, como é que tá? Ele falou, não, já estamos dando andamento, só preciso esperar chegar os escudos que mandou fazer fora. Mas assim, temos um projeto também com a Dala. Disse para ele, Dala, falei, Anderson, o meu objetivo com vocês, cara, eu não quero ganhar nada de vocês. Eu quero uma parceria. O que você investir no clube, eu te garanto pelo menos 2 vezes mais que você vai ter resultado. E é isso, eu quero passar para os nossos investidores, os nossos parceiros. Eu quero chegar assim, André, um exemplo, fechei com a Black Box patrocinar o Gálatas. Quanto é? R$10. Quando terminar o nosso contrato, eu vim fechar, você já está preparado para pagar 30, porque você vai falar, cara, foi tão bom que se eu fizer de 10, 20 para o cara, não vai ser justo. Então é isso, porque eu quero que tenha, cara, e é isso que movimenta a máquina. Resultados, tanto no futebol como na vida. Então um técnico que é bom, mas não ganha, não é um bom técnico, pelo menos para aquele time, então muda. E é isso que nós queremos. Então, daqui uns dias está chegando a camisa aí, a nossa camisa, a Dala vai fazer todo o enxoval,
Então, em breve a camisa ficou bonita. Aí, Julinho, então, uma promessa de uma camisa aqui, outro presentinho para. Eu vou mandar uma camisa para vocês sortearem aí, depois eu mando sortear não, Sortear não, vai ficar no cabide, cabide, tá doido. Valeu, presidente. Obrigado mais uma vez, Juninho. Richard, tamo junto. Valeu, É nóis. Até a próxima. Valeu, galera, até Amanhã mais. tem papo de arquibancada. Isso aí. Meio-dia.